Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul vivem, hoje, uma situação muito específica e preocupante. O local para onde vão as pessoas com transtornos mentais e que vivem em conflito com a justiça precisa ser fechado e não há uma rede pronta para oferecer os cuidados que essas pessoas precisam. Um dos agravantes desta situação é que dentre essas pessoas há aquelas que a justiça determinou que fossem retiradas, privadas do convívio social por oferecerem um risco a si mesmas e à sociedade como um todo. O Instituto Psiquiátrico Forense de Porto Alegre, o IPF, é uma instituição pública que presta cuidados a pessoas com transtornos mentais que estão envolvidas em processos judiciais. É um dispositivo usado no cumprimento de medida de segurança por pessoas que cometeram algum tipo de crime e foram consideradas pelo sistema de justiça criminal como inimputáveis por apresentarem algum transtorno mental. Uma pessoa inimputável é aquela que, por alguma condição mental, não pode ser responsabilizada pelos seus atos, principalmente se esses atos forem considerados crimes. O IPF é vinculado à SUSEP, que é a Superintendência de Serviços Penitenciários, um órgão do governo do estado do Rio Grande do Sul. Apesar de um de seus principais objetivos ser o tratamento das pessoas internadas, o IPF se ocupa de 3 funções fundamentais. Primeiro, cuidar dos pacientes que estão cumprindo medidas de segurança. Segundo, realizar perícias de transtornos mentais. E terceiro, atender às emergências psiquiátricas do sistema prisional do Rio Grande do Sul, sendo o único hospital de custódia e tratamento psiquiátrico do estado. Quando foi construído, a estrutura física do IPF comportava um espaço para 441 pessoas internadas, entre homens e mulheres. Em 1924, o governador Borges de Medeiros assinou um decreto que regulamenta a assistência aos alienados do Rio Grande do Sul, lançando as bases para a criação do IPF. Já em 1925 é criado o Manicômio Judiciário, o predecessor do IPF, que passa a abrigar pessoas com doenças mentais que cometeram crimes. O manicômio foi a segunda instituição desse tipo no Brasil, que funcionava aos moldes do modelo britânico. Na época, o funcionamento se dava nas dependências do Hospital São Pedro, e o órgão era subordinado à Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e do Exterior. Durante as décadas de 1950 a 1970, o IPF se desenvolveu, passando a ser um espaço de cuidado e de tratamento para pessoas com problemas de saúde mental que tiveram contato com o sistema judiciário. Já por volta dos anos de 1980 a 1990, o IPF passa por avanços na área da saúde mental, com a implementação de novas práticas e a valorização da assistência psiquiátrica forense. No início do século XIX, o IPF desempenhava um papel fundamental na área da saúde mental e do sistema judiciário, com um foco ideal na promoção da recuperação e na reintegração social dos pacientes internados. Porém, entre os anos de 2010 e 2020, os problemas da realidade do IPF começaram a aparecer.
passando a ser cada vez mais públicos. Diante do surgimento de tantas informações sobre as condições precárias do IPF e dos muitos relatos de violações, em outubro de 2015 houve uma visita técnica, formal, para documentar a situação da estrutura física do local, do funcionamento das rotinas de atendimento aos internos e também sobre a situação da equipe de trabalho, sobre como estavam as pessoas que atendiam os internos. A visita técnica foi realizada por membros do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, vinculado ao Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Além das imagens, o relatório também descreve a situação em que vivem os internos. O IPF é um local insalubre, extremamente sujo e fétido. É um espaço hostil para se viver, uma vez que não assegura os direitos fundamentais das pessoas ali internadas. Por estarem bastante medicados, muitos internos estavam deitados em suas camas durante a visita, com o cobertor envolto em todo o corpo. Pareciam meros objetos compondo um cenário totalmente desfavorável à manutenção de uma vida digna. Determinadas instituições de privação de liberdade visam desempenhar uma ação totalizante, cujo efeito seria modelar os indivíduos a rotinas e padrões organizacionais fortemente cerceadores. As práticas e os cenários do IPF propiciam esse processo de homogeneização dos sujeitos lá internados, o que, entre outros efeitos, eliminam qualquer possibilidade de os indivíduos se tratarem e fortalecerem laços sociais com pessoas ou grupos externos à unidade. Sobre a situação da equipe de trabalhadores, o relatório ainda diz em detalhes que a falta de equipe técnica se torna fonte de adoecimento e insegurança aos próprios profissionais do IPF. Por fim, ainda em 2015, não restavam dúvidas sobre a situação precária do IPF. O relatório já apontava de um jeito muito evidente. Terríveis condições infraestruturais, forte carência de profissionais, não havendo, inclusive, terapeutas ocupacionais, nem uma quantidade suficiente de médicos psiquiatras. Preponderância da lógica da disciplina em detrimento do tratamento de saúde. Falta de tratamento terapêutico individual, alta medicalização das pessoas em medida de segurança, debilidade da rede de saúde mental do Estado. A partir desse momento na história do IPF, o colapso é evidente.
Em fevereiro de 2023, o Conselho Nacional de Justiça determinou, através da Resolução número 487/2023, o fechamento, no prazo de 12 meses, dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico em todo o país, incluindo o IPF de Porto Alegre, no contexto da reforma psiquiátrica brasileira. Essa mesma resolução também prevê a elaboração de um manual destinado à orientação de tribunais e magistrados para a sua implementação. Por mais que houvesse um dispositivo jurídico normatizando a extinção dos hospitais de custódia, o IPF aqui em Porto Alegre, havia um prazo para que a mudança acontecesse e os internos deixassem de ser atendidos nesses locais. As dúvidas de como essas mudanças aconteceriam na prática eram muitas. O tempo passou, o prazo para a mudança acontecer estava próximo de acabar e as respostas ainda não estavam prontas. Ainda não havia uma estrutura social, uma rede de suporte capaz de absorver as necessidades do IPF. Em maio de 2025, diante da ineficiência de se estabelecer medidas que pudessem tornar real o fechamento do IPF e que considerasse as possibilidades reais da rede de assistência já existente, foi suspenso o prazo previsto na resolução do Conselho Nacional de Justiça. Desde junho de 2023, o IPF está sem receber novos internos. A emissão de laudos periciais para determinar se a pessoa é inimputável ou não está interrompida desde setembro de 2023. Ainda em 2023, uma determinação judicial destinou que a força de trabalho do IPF também se ocupasse da elaboração dos planos de desinternação individual das pessoas que estão internadas no IPF. Nesses planos de desinternação devem constar uma análise caso a caso sobre para onde vão os internos do IPF, quais são os lugares onde essas pessoas deverão ir para cumprir seus tratamentos. Se isso será feito em regime aberto, onde a pessoa volta ao convívio social, ou então se devem voltar para a casa de parentes. Se serão atendidos pela rede de saúde municipal, se irão cumprir o tratamento em hospital geral, dentre outras possibilidades. Em fevereiro de 2025, havia 109 internos, sendo 35 pessoas em alta progressiva e 74 pessoas internadas em regime integral, com privação de liberdade. No momento em que a resolução do Conselho Nacional de Justiça manda fechar os hospitais de custódia, o IPF aqui em Porto Alegre, ficam em aberta algumas questões. Por exemplo, para onde irão essas pessoas inimputáveis com algum transtorno mental e em conflito com a lei, que eram atendidas pelo IPF? As pessoas que estão sob custódia em regime aberto, em contato com a sociedade, voltarão ao convívio social e serão acompanhadas nos CAPs? Voltarão para a casa de seus familiares? Ou irão para algum tipo de abrigo especializado? Agora, as pessoas que estão sob custódia em regime fechado, com privação de liberdade, terão os seus atendimentos de saúde em um leito do SUS, cumprindo a sua custódia em um hospital geral? E por fim,
O sistema público de saúde está preparado para receber essas pessoas e garantir o tratamento e a segurança adequados? É necessário que a sociedade se organize o mais rápido e da forma mais eficaz para dar o melhor suporte que essas pessoas precisam.